Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos. Nós vamos começar o nosso culto, louvor a Deus, nesse dia, no dia do Senhor. E vamos adorar o nosso Deus. Nós vamos começar orando, pedindo que Deus abençoe as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te bendizer, queremos te glorificar e te exaltar na beleza da tua santidade, te render graças porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, ó Deus, porque temos a convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é o Deus que nos dá graça e nos garante vitórias, ó Deus, sobre os males que enfrentamos, sobre as lutas, sobre as adversidades. Te louvamos, ó Deus, por podermos cultuar ao Senhor, podermos adorar o teu nome, apesar de estarmos distantes uns dos outros, por conta dessa situação que assola o mundo, nós podemos continuar adorando e glorificando o teu nome. Queremos te bendizer e rogar a tua bênção sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 46, vamos fazer essa nossa primeira leitura no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplador a imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz e o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo um
coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus um povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando e a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos fazer a nossa segunda leitura. Vamos ler no Salmo 32, livro dos Salmos, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e as minhas iniquidades não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são domados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos ao justo. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Meus amados, nós temos a certeza de que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. E este salmo nos convida a nos voltarmos para Deus com um coração quebrantado, com arrependimento, com lágrimas, né? E confessar os nossos pecados ao Senhor. E a certeza que temos aqui é que se nós nos voltarmos para Deus arrependidos e confessar os nossos pecados, Ele ouve a nossa oração, Ele perdoa os nossos pecados, Ele se compadece de nós, porque Ele é misericordioso, e a palavra diz que a misericórdia nos assistirá, e nós vamos nos alegrar, nos regozijar e louvar o Senhor pelo seu perdão. Então vamos, neste momento, ter um momento de confissão de pecado, nos voltarmos para Deus confessando os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos suplicar a Tua graça sobre nós. Nós somos pecadores indignos, ó Deus,
e temos sofrido por conta dos nossos pecados, das nossas faltas, porque temos quebrado os teus mandamentos, as tuas leis. Estamos sendo assolados, ó Deus, Senhor, por tantos males, por tantos problemas que nos cercam, Senhor, e sabemos que isso é a expressão do juízo do Senhor contra nós, por conta das nossas faltas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, porque temos falhado em relação ao Senhor, em relação às tuas verdades, à tua palavra. Tem misericórdia de nós, se compadece das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, ó Deus, livra-nos, ó Deus, destes males, ó Deus, dessa situação em que o mundo se encontra, ó Deus, ser compassivo, ser misericordioso, porque a nós pertence o corar e vergonha, mas a Ti a misericórdia, a graça, o perdão, a bondade, Senhor. Ser compassivo para conosco e perdoa as nossas faltas, os nossos pecados. É no nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos com a certeza de que o Senhor é o Deus perdoador que se compadece das nossas vidas. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados. Louvado seja o Senhor por mais um dia que Ele fez para o louvor do Seu nome, por mais uma oportunidade que nos é ofertada para que possamos adorá-lo, exaltá-lo, agradecê-lo por todo o bem que Ele nos tem feito. Eu gostaria de começar esse início de louvor com o Salmo 121. Aqui o salmista declara: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não fará com que meu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Meus amados, estamos num período de verdadeiro cerco, onde a praga está criando verdadeiro cerco sobre toda a humanidade, a praga do coronavírus. Mas gostaria de lembrar aos amados irmãos que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo o que está acontecendo está debaixo da sua permissão. A palavra declara que um fio de cabelo da nossa cabeça só cai com o seu consentimento. Amados, nós somos feituras das mãos de Deus. Deus tem uma obra em nossas vidas e Ele está aperfeiçoando essa obra. Todo esse quadro, todo esse contexto é para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando de nós, Ele está forjando o caráter do seu Filho, Cristo Jesus, em cada um de nós, nos ensinando a agradecer, nos ensinando a confiar no seu grande amor. Por isso nós louvamos e exaltamos o Senhor por tudo aquilo que Ele é, por cada um dos seus planos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Tu és
diante dele nos prostramos. Declare, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Por quê? Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus está no controle, meus amados. Deus tem os seus planos. Deus é soberano. Deus tem os seus sonhos. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos. Pois és, coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Declare de todo o teu coração, pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Tu és fiel, Senhor, tu és soberano, tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. Aleluia. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és
pedimos infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei em quem tenho crido, pois sei em quem tenho crido. Também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. E assim fará o Senhor infinitamente mais, meus amados, do que tudo aquilo que pedimos, do que tudo aquilo que pensamos, até mesmo do que tudo aquilo que nós cremos. A palavra fala que o justo viverá pela fé, não por aquilo que vê. Não temerá maus rumores. 1000 pode cair à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado, porque o Senhor está contigo. O Senhor é o teu rochedo, é a tua fortaleza, é a tua segurança. Olhemos para o alto, de onde nos virá o nosso socorro. Apesar de toda a grandeza do Senhor, nós amados, o Senhor se importa conosco. Nós somos importantes para o Senhor. Somos tão diminutos, tão pequenos, às vezes tão insignificantes para as pessoas, mas para Deus nós somos valiosos. Somos feituras das suas mãos. Apesar de toda a grandeza do Senhor, Ele nos tem em alta conta, em alto preço. O preço do seu Filho Jesus, pago ali naquela cruz. E apesar dessa glória que tem, estamos amarrados a ti, Senhor. Tu és tremendo. Exalta o Senhor porque Ele é tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és poderoso sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
maneira, Senhor, é no Teu amor que nós nos arrimamos, Pai. Que nós estamos alicerçados, arraigados, Senhor. E é nesse Teu amor, Senhor, que nós confiamos na tarde de hoje, na noite de hoje, Senhor. Para ter a certeza que o Senhor está guardando as nossas vidas, Pai. Apesar de tudo que está acontecendo, o Senhor continua no controle. O Senhor continua reinando absoluto no trono. Oh, obrigado, Senhor, porque nós temos acesso a esse trono de graça, Senhor. Podemos nos achegar a Ele com intrepidez, com ousadia, Senhor, para achar socorro em ocasião oportuna, diz a Tua palavra. E no dia de hoje nos achegamos a Ti, Senhor, para receber de Ti a graça que nos basta, Senhor, a graça que nos é suficiente para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Continua cuidando da Tua igreja. Continua guardando a vida dos Teus filhos, Senhor. Seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, um texto para a nossa reflexão. Vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, os versos de 35 a 41. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, nós queremos pensar com vocês nesta noite sobre o tema as tempestades da vida. O texto nos informa que Jesus, depois de um dia de serviço, de trabalho, de atividades com os seus discípulos, um dia de ensino, pois o texto do capítulo 4 que antecede a esse texto que nós lemos, capítulo 4 começa falando que Jesus propôs ali a parábola do semeador, explicou essa parábola do semeador, falou da parábola da candeia, da parábola da semente, da parábola do grão de mostarda, e depois ele resolve atravessar o mar da Galileia, depois daquele dia intenso de ensinamentos, de comunhão com os seus discípulos, em que eles estavam juntos, crescendo, aprendendo com o Mestre. Jesus resolve, depois disso, já no final do dia, né? Já era tarde, e ele resolve atravessar o mar da Galileia para outra margem, pois ele tinha água a realizar lá na outra margem, na terra dos Gerazenos, dos Gadarenos, e ali ele ia libertar aquele homem endemoniado, possuído por uma legião de demônios, 6.000 demônios, conforme era a corporação de soldados
do Império Romano, uma corporação, era composta de 6.000 soldados. Então aquele homem era possuído por 6.000 demônios. E o capítulo 5 começa exatamente mostrando que Jesus atravessa o mar da Galileia, chega naquela região e se encontra com aquele homem que vivia pelos sepulcros, caminhando de dia e de noite, ferindo-se, né? E estava naquela situação e Jesus o liberta. Só que antes de chegar ali, ele enfrenta a fúria do mar. O mar fica encapelado, o mar fica furioso. E há uma grande tempestade no mar que Jesus enfrenta até chegar na outra margem e realizar aquilo que ele estava proposto a realizar, que ele se propôs a fazer. O mar da Galileia, que na verdade era o lago de Tiberíades, ele era um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E ele estava a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele era cercado de montanhas por 3 lados. Montanhas de até 300 metros de altura. E os ventos gelados do Hermon, do Monte Hermon, que era um monte bem alto de 2.700 metros, o Hermon passava a maior parte do ano coberto de gelo, e em algumas ocasiões o vento ali soprava naquela região e provocava assim grandes tempestades. Então era um local propício para grandes e terríveis tempestades. Então Jesus se encontrava atravessando o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, quando ele, juntamente com seus discípulos, foram surpreendidos por aquela grande e terrível tempestade. Na vida nós também enfrentamos grandes e terríveis tempestades. Estamos vivendo esses dias, amados, dias de grandes tempestades, dias tempestuosos para nós, dias de grandes males. Estamos aí sofrendo com essa epidemia do coronavírus, da Covid-19, que não só atingiu o nosso país, mas o mundo inteiro. Começa na China e desemboca em outros países e chega também ao nosso país. E a nossa situação hoje é essa, de sítio, de isolamento, né? As ruas estão desertas, as pessoas estão trancadas em suas casas, as instituições não podem funcionar, o comércio fechado, as igrejas com seus templos fechados. Estamos realizando o culto como estamos fazendo hoje, através da internet, através das mídias sociais. É dessa forma que estamos fazendo, porque não podemos nos reunir, estamos evitando o contato uns com os outros, então não podemos desfrutar do meio de graça da comunhão, de estarmos juntos em oração, louvando a Deus no culto público. E o mundo está perplexo, o mundo está angustiado com essa tempestade terrível, desse mal que está assolando, trazendo confusão, trazendo morte, trazendo sofrimento para o mundo inteiro, para as pessoas, para famílias, para todos. Meus amados irmãos, e diante desse quadro, diante desse cenário que nós estamos enfrentando, que eu quero pensar e refletir sobre isso com base nesse texto da tempestade que Jesus enfrentou com seus discípulos. E eu quero tirar aqui 3 grandes lições desse texto, que elas se aplicam à nossa realidade, àquilo que nós estamos enfrentando hoje, a situação que estamos passando. É uma situação que se assemelha àquela situação que os discípulos enfrentaram com o Senhor Jesus no mar da Galileia, quando estavam atravessando o mar da Galileia. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui a gravidade do problema, a gravidade das tempestades. As tempestades, elas são graves.
elas são terríveis, elas são grandes. Esse texto nos informa, Marcos diz aqui, que a tempestade era um grande temporal. Verso 37, ele diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então ele disse que se levantou um grande temporal. Não era um pequeno temporal, foi um grande temporal. As ondas se arremessavam contra o barco já estava se enchendo d'água. Quando o evangelista Mateus narra esse fato também, ele diz lá no texto de Mateus 8:24 que o barco estava sendo varrido pelas ondas. Lucas também, quando descreve esse texto, ele fala que os discípulos estavam correndo perigo de sossobrar. Eles estavam a ponto de afundarem. O barco estava se enchendo d'água. Eles estavam a ponto de se afogarem, de sucumbirem. Grande era a tempestade. As tempestades da vida, elas são ameaçadoras, elas são perigosas. São verdadeiros abalos sísmicos e terremotos contra as nossas vidas. A tempestade que nós estamos enfrentando nesses dias, esse vírus que está assolando o mundo, ele é grave, ele é perigoso, ele é fatal, ele é letal, ele é terrível. Então, os problemas da vida muitas vezes são problemas terríveis, ameaçadores, perigosos, problemas grandes e terríveis. As tempestades da vida, amados, elas nos surpreendem. Elas chegam inesperadamente e podem transformar cenários antes domésticos em lugares ameaçadores. Cenários tranquilos viram de ponta cabeça e passam a nos ameaçar. Pois o mar da Galileia era um mar conhecido por aqueles discípulos. Eles estavam acostumados a navegar no mar da Galileia. Alguns daqueles discípulos de Jesus conheciam o mar da Galileia como a palma de suas mãos. Eles estavam acostumados a pescar ali. Alguns daqueles que eram pescadores, quantas vezes eles jogaram as redes, lançaram as redes no mar da Galileia, era tudo muito tranquilo e muito conhecido para eles. Mas de repente eles foram acossados por aquela grande tempestade. Então tudo algumas vezes parece tranquilo, sossegado, mas de repente nós somos acometidos por estes males. O problema que começou no ano passado na China, no final do ano passado, que se agravou no início desse ano ali, que depois chega em outros países, principalmente na Itália, de maneira terrível, chega no nosso país também. Quando tudo estava aparentemente tranquilo, fomos surpreendidos por essa situação de crise, de pânico, de horror terrível. Então as tempestades, elas são assim, elas não mandam e-mail, elas não mandam WhatsApp, elas não mandam recado, elas chegam de maneira inesperada e nos surpreende. E quando nós pensamos que as coisas estão sob controle, descobrimos que não estão. Porque as tempestades vêm sobre nós desta forma. O problema é grave, amados. Nós não podemos deixar de reconhecer a gravidade do problema. Não podemos achar que esse problema é um problema simples, que logo vai passar. Tomara que passe rapidamente. Mas o problema é sério, o problema é grave.
nós temos que atentar para isso, para a gravidade da tempestade, para a gravidade da crise, para a gravidade desse vírus. Ele é letal, ele é terrível, ele é mortal. E a segunda coisa, a segunda grande verdade desse texto é que além das tempestades serem graves, terríveis, ameaçadoras, a segunda coisa é que nós vamos encontrar aqui a incapacidade humana nas tempestades da vida. A segunda lição que a gente vê nesse texto é exatamente essa. É que nós, seres humanos, nós somos limitados, nós somos fracos, vulneráveis, nós somos frágeis, né? Nós não sabemos administrar os problemas. As tempestades, elas são maiores do que as nossas forças. Os discípulos se esforçaram para controlar o problema, para saírem ilesos da tempestade, mas nada puderam fazer. Aqui se reflete o fato das nossas limitações, das nossas incapacidades. Nós não sabemos administrar os problemas, nós não temos forças, nós não somos capazes de suportar as adversidades e trazer soluções nessas horas de crises, de dificuldades. Muitas vezes nós nos encontramos como o rei Josafá, que diante da ameaça, da fúria dos inimigos, ele disse, se volta para Deus, no capítulo no capítulo 20, verso 12, do segundo livro das Crônicas. Ele diz assim: ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então, Judá estava enfrentando problemas. Judá havia sido encurralado pelos inimigos que se levantaram contra Jerusalém para atacar a cidade, para destruir a cidade. E Josafá se sente impotente, incapaz. É o rei de Judá que se sente incapaz de trazer uma solução, de ter uma solução. É um líder político, o líder da nação. O líder do reino de Judá, ele não tem uma solução, e ele chega a dizer: nós não sabemos o que fazer. E nessas horas, o que nós temos que fazer, quando na verdade não sabemos o que fazer, é olhar para Deus. Foi isso que Josafá fez. Ele olhou para Deus, ele se voltou para Deus quando não sabia o que fazer. Mas aqui nós vemos o reflexo da incapacidade, da impotência. O reflexo da falta de solução por parte do líder, do monarca, daquele que está no governo, no poder. Aqui no texto vemos a incapacidade dos discípulos. Eles não conseguem resolver o problema. Jesus está dormindo na popa do barco. Depois de um dia de cansaço difícil, de atividades, ele entra no barco para atravessar o mar da Galileia e vai dormir. E os discípulos, quando são acossados por aquelas ondas terríveis e o barco começa a se encher de água, eles vão despertar o Senhor Jesus. O texto no verso 38 diz: Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Eles não têm a solução. Eles se voltam para o mestre, assim como Josafá olhou para o Senhor. Os discípulos recorrem a Cristo naquela hora, porque eles não têm como resolver o problema. Ele diz: nós estamos perecendo. Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça. Eles entram em crise, eles estão contestando a bondade do Senhor Jesus, mas como é que o Senhor não se importa que essa tempestade venha contra nós e nós vamos perecer? O barco está se enchendo d'água e o Senhor aí dorme tranquilo? Vejam bem, meus irmãos, a impotência, a incapacidade, a fraqueza dos discípulos para resolver o problema. Eles não tinham a solução.
E as tempestades da vida, amados, elas tornam em relevo nossa fragilidade, mais ainda. Nós não somos capazes, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. E diante das tempestades, essa vulnerabilidade, essa fragilidade aflora muito mais. Fica em relevo, fica mais notória, mais viva ainda. Porque nós, por natureza, nós somos pessoas fracas, incapazes. Somos pecadores, somos falhos, somos negligentes, temos pecado contra Deus. Não somos super-homens, não adianta acharmos que somos. E na hora dessas situações de crise, de tempestades, nós ainda isso vem à tona ainda mais e mais. Esse fato da nossa vulnerabilidade, da nossa incapacidade, aparece, se torna mais evidente. O apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7, que nós somos vasos de barro. Então, a tempestade mostra muito mais isso. Nós precisamos nos voltar para Deus, porque somos incapazes. Precisamos nos voltar para Deus e depender exclusivamente dEle. Pois o mesmo apóstolo Paulo que diz nessa carta, na segunda carta aos Coríntios 4, 7, que nós somos vasos de barro, diz que nesse vaso de barro habita um tesouro. A grande diferença está aí. O vaso é de barro, o vaso é perecível, o vaso é frágil, o vaso é incapaz, não tem forças para suportar as dificuldades. Mas nesse vaso tem um tesouro. O Senhor Jesus habita nesse vaso. O Espírito Santo habita em nós. A diferença está aí, amados, é que o Senhor está conosco. Então, meus queridos, essa é a segunda verdade desse texto. Nós destacamos em primeiro lugar a gravidade das tempestades e em segundo lugar a fragilidade, a incapacidade nossa de resolver os nossos problemas. Vemos aí a humanidade correndo de um lado para outro, as pessoas tentando buscar uma solução, uma vacina, um remédio. Estudos estão sendo feitos, empreendimentos sendo realizados, sendo feitos para que possa se descobrir o remédio, a droga que possa curar, que possa prevenir, mas até agora nada. Nós vemos a humanidade impotente, incapaz, o vírus está se alastrando cada vez mais. Eu estava vendo hoje que há na Europa 160 mil pessoas infectadas, só na Europa 160 mil pessoas infectadas. Então há um pânico no mundo. Há uma situação de incertezas, de pânico, de incapacidade que assola a humanidade, que toma conta do mundo. E é exatamente isso que a gente vê, a grande lição que a gente encontra diante dessa pandemia que está assolando o mundo, é que a humanidade é frágil, que a humanidade é incapaz. Nós temos que ter essa convicção, a convicção da nossa fragilidade, da nossa incapacidade. Está aí, essa é uma doença que vem para todos. Os ricos estão morrendo, os pobres estão morrendo, está alcançando todo mundo. As grandes pessoas, os grandes homens, pessoas ricas, pessoas abastadas, estão aí, são alvos deste mal, são vítimas desse mal, estão sendo acometidas. Por mais que tenham dinheiro, por mais que tenham capacidade, por mais que possam ter bons hospitais, bons planos de saúde, mas isso mostra que a humanidade, ela é frágil, ela é incapaz. Ela precisa olhar para Deus, se voltar para Deus, atentar para Deus, não olhar para si mesma.
porque ela é incapaz. Uma das grandes lições é exatamente essa, é a lição da fragilidade, da incapacidade do ser humano de resolver os seus próprios problemas e de dar um basta a esse mal que está aí. Não temos condições. Tem gente que está desdenhando do coronavírus. Essas pessoas são ignorantes. Essas pessoas estão perdidas. Elas não atentam para a sua incapacidade, para a sua fragilidade. Por isso também, por conta da arrogância, porque quando se age com desdém de um mal como esse, isso é arrogância, é uma afronta. E com isso também o orgulho impede que essas pessoas se voltem para Deus e reconheçam que somente nele está a solução. E é exatamente isso que eu vou falar na terceira verdade desse texto. Primeiro, nós falamos da gravidade do problema das tempestades da vida. Segundo, da incapacidade do ser humano de resolver, de trazer uma solução e acalmar a tempestade, acalmar o vento, acalmar o mar. A humanidade não tem condições, o homem é incapaz, é frágil. Mas nem tudo está perdido. Há esperança, sim. Terceiro lugar, a soberania de Deus nas tempestades da vida. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Os discípulos clamam. E veja o que é que diz o verso 39. O verso 38 diz que os discípulos recorrem a Cristo. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Veja o verso 39 em diante. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus, porque Ele é soberano sobre as tempestades da vida, porque Ele é soberano sobre o coronavírus, Ele é soberano sobre as enfermidades, sobre as doenças, Ele é soberano sobre os males desta vida que vem contra nós. Ele está no controle, Ele é o governador do mundo, Ele governa tudo e todas as coisas estão debaixo do seu controle, estão sob o seu controle. Ele tem as rédeas das tempestades, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele se levanta, repreende o vento e o mar. Ele fala ao vento dizendo: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Vemos aqui um milagre impressionante, tremendo, glorioso, porque diante da voz, diante da autoridade do Cristo, pois Ele é o Criador, foi Ele que criou a natureza, Ele criou todas as coisas, Deus criou tudo através do Filho, pela palavra do seu poder. Ele estava lá na criação, Ele é o Criador, por isso Ele tem autoridade para ordenar que os ventos cessem, que o mar se aquiete. Por isso Ele tem autoridade para transformar a tempestade em bonança, em calmaria. E aí, diante disso, os discípulos ficam perplexos e diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é soberano sobre a natureza. Ele anda por sobre as águas. Ele acalma a tempestade.
Ele muda os tempos, as estações. Tudo está sob o domínio, o controle dele. Não há nada que fuja ao controle do Senhor. Ele está no controle. Ele é soberano sobre os demônios. Nós vamos encontrar depois desse episódio em que a tempestade é acalmada, em que a tempestade dá lugar para um momento de calma, de bonança. Nós vamos encontrar depois disso que os demônios se submetem quando Jesus liberta o gadareno de uma legião de demônios. 6.000 demônios. Os demônios estão debaixo do governo do Senhor. Eles só podem fazer alguma coisa se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Eles só podem ir até onde o Senhor permitir. Eles estão debaixo da autoridade do Senhor. Ele é soberano sobre as enfermidades. No capítulo 5, nós vamos encontrar o relato da mulher do fluxo de sangue, daquela que sofria de uma hemorragia havia 12 anos, e que ao tocar nas vestes de Jesus, ela é completamente curada. Porque quando Jesus deixa Gadara, ele caminha lá para acudir a filha de Jairo. E no caminho, ele é apertado pela multidão, aquela mulher toca em suas vestes, porque ela disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei livre desse mal. E aquela enfermidade que durou 12 anos, que atormentava a vida daquela mulher, ela estancou imediatamente, porque Jesus é Senhor sobre as enfermidades. Ele é soberano sobre as enfermidades. O que é impossível para os homens é possível para Ele. Outra coisa, Ele é soberano sobre a morte. Quando Ele chega na casa de Jairo, a filha de Jairo não está mais doente, mas ela havia morrido. Aquela que estava doente morreu. Talvez Jairo tenha pensado assim: se não fosse a mulher do fluxo no meio da caminhada, Jesus interrompeu, não chegou a tempo. Porque as pessoas que trabalhavam na casa de Jairo chegam para ele e dizem: olha, não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu, não tem mais solução, não tem mais jeito. A questão agora não é mais enfermidade, é morte. A morte chegou antes. Só que com Jesus a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Ele, porque Ele tragou a morte, Ele engoliu a morte, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a Bíblia diz: tragada foi a morte pela vitória. Jesus engoliu a morte, Ele tragou a morte, Ele venceu a morte foi engolida na morte de Cristo. E Ele ressuscita ao terceiro dia, vivo, vencedor, glorioso. Então, Ele é soberano sobre a morte. Os discípulos não tinham que temer. Eles não tinham que ficarem tímidos, com pouca fé, e o Senhor os repreende. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eles não tinham que ficar tímidos. Eles tinham que confiar e depender dEle. Porque esse Jesus, que é soberano sobre a natureza, que é soberano sobre os demônios, que é soberano sobre as enfermidades, que é soberano sobre a morte, que é soberano sobre a história, é Ele que entroniza reis, que eleva reis, mas também destroniza, tira também dos tronos. Ele está no controle. Então, meus amados, não temos que temer, temos que confiar, temos que depender, porque o nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre a morte. Não é a natureza que tem a última palavra, né? Não é o vento que vai continuar soprando, ele tem que obedecer ao Senhor Jesus. Não é a enfermidade, não são os demônios que têm a última palavra, não é a morte que tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, igreja do Senhor,
precisamos confiar no Senhor Jesus Cristo. A nossa situação não é de desespero, mas de consolo, de firmeza, de encorajamento, porque o Senhor Jesus está conosco. O ímpio não tem em que se apegar. O ímpio, sim. A situação do ímpio é de desespero. É uma situação de incertezas, de incapacidade total. Porque o ímpio não tem esperança. Ele não tem o Senhor, ele não tem em quem se apegar, mas nós temos o Senhor Jesus. Podemos nos recorrer a Ele como os discípulos recorreram ao Senhor diante da tempestade que estavam enfrentando. Nós recorremos a Ele. Nós temos o Senhor que está conosco. Precisamos nos aquietar e saber que Ele é Deus, saber que Ele está no controle, saber que Ele está no domínio. Não é o coronavírus que tem a última palavra, é o Senhor Jesus. Ele tem autoridade e nós dependemos da providência de Deus. A providência de Deus, ela tem dois lados. Ela é doce, mas ela é também amarga. Deus providencia para nós coisas doces, agradáveis, muitas vezes, nos beneficiando, mas a sua providência também se revela de maneira amarga. Mas já disse alguém que por trás de uma cara carrancuda há uma face sorridente. Há uma face sorridente por trás de uma experiência, de uma tribulação, de uma experiência carrancuda, difícil. Há a face sorridente de Deus para nós. E quando passamos pela tempestade, a tempestade se transforma em bonança. Nós vamos olhar para o céu e o céu vai estar mais bonito, mais limpo, mais glorioso do que antes. Louvado seja Deus. Aqueles discípulos não deviam ter medo. E nós também não. Por quê? Porque havia algumas coisas aqui importantes. Convicções que eles não deviam ter medo. Primeiro, havia uma promessa de Jesus. No versículo 35, Jesus disse: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Eles não iam naufragar, porque Jesus prometeu que eles iam chegar na outra margem. Então o destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. Jesus tinha algo a realizar na outra margem, muitas coisas a realizar na outra margem. Eles não iam naufragar. O Senhor cumpre suas promessas. Nós descansamos e nos agarramos na promessa de Deus. Estamos firmes nas verdades reveladas. Deus se revelou para o seu povo grandes, muito grandes promessas. Foram reveladas para nós. Nós estamos firmes nas promessas de Deus. Podemos nos agarrar e estarmos seguros nas promessas de Deus. Temos a promessa de Jesus. Eles não deviam ter medo. Por quê? Por conta da presença de Jesus. Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. Jesus estava no barco. Estava presente ali. Ele está conosco nessa crise, nessa tempestade, diante desse mal. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. A presença dele é verdadeira, é real. Não temos que temer, porque temos a presença do Senhor Jesus. Outra coisa, a paz de Jesus. Jesus estava dormindo em paz. Porque Jesus estava sossegado, dormindo em paz. Porque ele descansava totalmente na providência do Pai. E porque ele sabia que aquela tempestade era para ensinar, para instruir os discípulos, era uma tempestade pedagógica, era para trazer ensinamentos para aqueles discípulos. Eles não iam perecer, não iam naufragar, era uma experiência para que eles aprendessem.
meus amados, essa tempestade que estamos passando, ela vai cessar. As perdas não serão definitivas, ainda que alguns sejam acometidos, venham a sofrer a morte. Mas o que é a morte para aquele que pertence ao Senhor? O que é que a morte pode fazer conosco? A morte pode nos entregar a Cristo e estaremos para sempre com Ele. Não temos que temer o mal, não temos que temer as enfermidades. Isso não significa que não devemos nos precaver, não é isso que eu estou dizendo. Temos que tomar todas as medidas. O salmista diz no Salmo 23, Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande. Eu não devo me expor, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu confio que Ele está conosco, comigo, com todos nós. O Senhor Jesus, Ele sabia que aquela tempestade era pedagógica. Nós devemos ser prudentes, nós devemos ser precavidos, nós devemos ser cuidadosos. Nós não devemos nos atirar do pináculo do templo para demonstrar que Ele está conosco, que Ele vai nos sustentar. Jesus não fez isso quando tentado pelo diabo. O que Ele disse foi: está escrito, Satanás, também, não tentarás o Senhor teu Deus. Pular do pináculo do templo, se atirar, sair de casa, não atentar para as recomendações das autoridades, significa tentar Deus. A nossa fé deve ser coerente, deve ser uma fé firme, deve ser uma fé também racional. John Stott disse que crer é também pensar. Nós devemos pensar, refletir. A fé, ela é reflexiva. Ela nos leva a pensar, a refletir, a tomar decisões acertadas com base na revelação das promessas de Deus. Mas, acima de tudo, amados, tomando todas as precauções, obedecendo às autoridades, fazendo o que deve ser feito, acima de tudo, nós confiamos no Senhor, na providência de Deus, sabendo que Ele está conosco. Acima de tudo, devemos ter paz e tranquilidade, não devemos ir pelo caminho do pânico, não. Sossega o teu coração. O mestre está no barco. Sossega a sua vida. O mar se revolta, mas Ele está no controle. Eles tinham a promessa de Jesus, a presença de Jesus, a paz de Jesus e o poder de Jesus. Ele é poderoso. O texto termina no verso 41 dizendo: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é aquele que é perfeitamente homem, 100% homem, aquele que se deita e dorme, pois o texto revela aqui isso. Ele se deitou, ele dormia na polpa do barco. Ele tem uma natureza humana, ele é 100% homem, ele se encarnou, ele se fez gente. Mas esse é aquele que é Deus, é todo-poderoso, que é capaz de falar ao vento e ao mar, e o mar obedecer. Ele tem poder sobre os perigos que nós enfrentamos, como as tempestades da vida, como as enfermidades, como esse vírus que está aí. Ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Eu quero concluir com três implicações. 4 implicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, as tempestades da vida estão sob a ação providencial de Deus. Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Então essa tempestade que nós estamos passando, esse coronavírus, há um propósito de Deus. Esse mal está sob a ação providencial de Deus. Ele está no controle. Segunda coisa, é que as tempestades da vida, elas estão sob o poder de Deus, estão debaixo do poder. O Senhor controla. O coronavírus está debaixo do poder de Deus, da ação providencial e do poder de Deus. Terceiro,
é que as tempestades da vida fazem parte da nossa vida. Deus permite. Na vida nós enfrentamos perigos, tribulações, adversidades, passando por tudo isso. Há um propósito de Deus em tudo isso. Deus quer nos tratar. Vamos ouvir a voz de Deus diante dessa tempestade, desse mal. Nos voltar para Deus. Reconhecer as nossas fragilidades e olharmos para Deus com fé e oração. Porque os perigos da vida fazem parte da vida cristã. O fato de sermos cristãos não significa que estamos isentos de adversidade, de problemas, de dificuldades. Não. Não estamos imunes dessas coisas. Por último, os problemas da vida são pedagógicos, as tribulações da vida, as tempestades da vida, os males que nós enfrentamos, eles trazem ensinamentos tremendos para as nossas vidas. Que você possa aprender nesse tempo difícil, em nome de Jesus. Que Deus, Ele nos conforte, nos console, nos dê graça, nos dê esperança. Que nós possamos elevar o nosso ânimo, né? Sermos encorajados pela palavra de Deus, pela revelação do Senhor, para enfrentar esse tempo difícil. Mas enfrentar com esperança, enfrentar com determinação, enfrentar com convicções firmes de que, ainda que o problema seja grave, seja insolúvel do ponto de vista humano, em que as pessoas correm para um lado para outro e não encontram solução, ainda que sejamos fracos, incapazes, ainda que não tenhamos a solução, ainda que a gente olhe para um lado para outro, onde está a solução e não encontre, nós temos a certeza que Deus é soberano sobre todas essas coisas. E é isso que nos dá esperança de continuarmos de pé, lutando, firmes, fortes, certos de que Ele é poderoso, de que as suas promessas são verdadeiras, elas não falham, de que a sua presença é real, Ele está conosco, o Espírito Santo está conosco, de que a sua paz é confortadora. Nós temos a paz de Deus, a paz com Deus, e de que o seu poder é tremendo, Ele é o Todo-Poderoso. Nós descansamos na sua graça e na sua bondade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai e sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom Mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai e sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco